Com direitos à parte. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, ocupamos a tribuna nesta casa para fazer um debate em relação a um tema extremamente importante para o Estado de Goiás e também para o Brasil, que é a reforma tributária. Nessa campanha, nós rodamos todo o Estado, conversamos com os setores produtivos, conversamos com os que geram impostos e com os que pagam impostos. E é uma unanimidade de que a carga tributária brasileira é uma das mais altas do Brasil. E percebi uma cobrança muito grande em cima dos parlamentares, apesar desse tema não ser alvo de pauta da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, e sim do Congresso Nacional. E nos propusemos a, pelo menos, abrir esse debate. E, nesse aspecto, senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, há de ver que, assim como na questão da reforma política, o Congresso Nacional ficou devendo muito ao não aprovar o projeto de lei encaminhado pelo governo federal, pelo Executivo da União, sugerindo a reforma tributária. Inclusive, essa casa teve a oportunidade de fazer bons debates, inclusive com a presença do relator, deputado Sandro Mabel, onde apresentava um escopo, uma linha, um norte sobre a reforma tributária. Mas, infelizmente, ela não ocorreu. Agora, temos aí um debate que movimenta os setores que emitem cheque, principalmente as empresas, que é a contribuição financeira sobre a movimentação financeira, a chamada CPMF. E eu quero aqui dizer o seguinte: além da CPMF, que é um debate pontual sobre um tributo para a área da saúde, o Congresso, o Senado, tem a obrigação, se possível esse ano ainda, de votar o relatório do deputado Sandro Mabel a respeito de um projeto do presidente Lula, do Executivo Federal, que institui a reforma tributária nesse país. Porque, ao instituir a reforma tributária, nós teremos condições de fazer uma isonomia entre os estados, entre os municípios, entre a União, e formular concretamente o Pacto Federativo de Distribuição dos Impostos. É inadmissível que o Congresso, assim como fez com a questão da reforma política, venha se omitindo em não votar a reforma tributária. O projeto que está em tramitação no Congresso Nacional pode ter algumas características de timidez, pode ter algumas características até de fazer injustiça com algumas regiões do país, mas, concretamente, é uma proposta que reduz o número de tributos, que reduz o valor, o percentual de imposto pago, que cria uma isonomia e que, concretamente, faz uma justiça fiscal no Brasil. Então, quando se fala em reforma tributária, nós não podemos entrar nesse debate de que o Congresso, que o governo federal não tomou as suas providências. O governo Lula mandou para o Congresso um projeto de reforma tributária, mandou para o Congresso um projeto de reforma política, mandou para o Congresso um projeto de reforma da Previdência, e essas leis precisam serem aprovadas
que faz parte de um movimento histórico para instituir as reformas no país. Portanto, o parlamento tem que tomar as providências. O parlamento, que é a casa de ressonância do povo, que recebe, através dos parlamentares e dos partidos políticos, milhões e milhões de votos, precisa dar uma resposta à sociedade brasileira. Mas é um tema polêmico. Vamos debater a questão do ICMS. Goiás, por exemplo, nos dois governos, no governo anterior e nesse governo, foi de frente em se posicionar contra o projeto de reforma tributária que está no Congresso Nacional, porque propõe a igualdade das alíquotas do ICMS. Nesse aspecto, já começa a mexer nos feudos, porque Brasília quer ter uma alíquota diferenciada para atrair as indústrias. Goiás precisa continuar tendo uma alíquota diferenciada para poder beneficiar as indústrias, atrair as indústrias, principalmente do eixo sul-sudeste, para movimentar a sua economia. Assim como a Zona Franca de Manaus precisa ser intocável. Então, quando mexe no seu próprio bolo, quando mexe na sua própria cozinha, quando mexe no seu próprio feudo, a reforma tributária já começa a desaguar e nenhum relator, nenhum parlamentar consegue colocar na pauta do Congresso para ser votada. Mas o que nós temos que perceber, senhores deputados, senhoras deputadas, que o Brasil de hoje não é o Brasil de 10 anos atrás. Há 10 anos atrás, nós éramos a 14ª economia do mundo. Hoje, a FIPE, o IBGE, a ONU, através dos seus organismos de avaliação da economia, já mostra o Brasil como a 7ª economia do mundo. Portanto, nós dobramos a nossa capacidade de investimento. Enquanto os Estados Unidos cresceram 0,5%, enquanto a Europa toda cresceu 1,3%, o Brasil vai crescer esse ano entre 6,8% a 7,5%, dependendo do instituto que faça a avaliação do nosso produto interno bruto. Portanto, estamos crescendo com taxas asiáticas, considerando que os tigres asiáticos, notadamente a China, a Coreia, o Japão, cresce a média de acima de 10% ao ano. Nesse aspecto, é importante ressaltar que um país que produz mais, ele consequentemente arrecada mais. E que esse ano, a carga tributária no Brasil teve uma receita fantástica para a União, onde o Brasil aumentou em praticamente 18% a sua receita tributária, tendo recursos para fazer investimentos na área da infraestrutura e na área da inclusão social. Portanto, um país que arrecada mais, ele torna-se um país mais rico e, consequentemente, ele pode e deve fazer uma reforma tributária que faça uma justiça fiscal. E quando falamos nessa reforma tributária, é importante analisar que, para alguns economistas, trata-se de uma proposta muito tímida. A Inglaterra, por exemplo, tem um imposto sobre as grandes fortunas. Os Estados Unidos também possuem um imposto sobre as grandes fortunas. E nessa proposta que tem no Brasil, o imposto sobre as grandes fortunas, que é uma necessidade de estabelecer um equilíbrio social, não foi proposto. Portanto, é uma reforma tímida ainda, mas que mesmo sendo uma reforma tributária tímida, ainda ela não foi aplicada. Mas, senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, nessa linha do desenvolvimento econômico, com as reformas, é que o Brasil tem hoje, concretamente, a partir dos investimentos que foram feitos no seu parque industrial nos últimos 5 anos,
de uma perspectiva real, de nos próximos 4 anos, sermos a 5ª economia do mundo. Éramos a 14ª, já somos a 7ª e seremos a 5ª economia do mundo daqui a 4 anos, se o ritmo de desenvolvimento e crescimento do Brasil continuar na esfera como está. Concedo a parte ao deputado do PSDB, Daniel Goulart. Agradeço, deputado Luiz César Bueno, a parte de Vossa Excelência, e quero cumprimentá-lo por trazer um debate tão importante para o nosso Estado e para o nosso país a esta casa na tarde de hoje. Eu, deputado Luiz César, acredito que a partir de agora, de 1º de janeiro, começa o grande momento das reformas, as reformas estruturais, as reformas que o país realmente necessita. E com a eleição da presidente Dilma Rousseff, que é do partido de Vossa Excelência, e com a eleição da grande maioria ali no Congresso Nacional, que é ligada, a grande maioria dos parlamentares ligados à presidente eleita, da mesma forma na Câmara, no Senado Federal, há aí uma grande esperança e expectativa de que realmente essas reformas sejam aprovadas. Muitos projetos, como disse Vossa Excelência, como da reforma tributária, já está no Congresso Nacional. Então, fico eu, da minha parte, como parlamentar ainda e como cidadão, torcendo para que realmente coloque em discussão reformas importantes, como esta, a reforma tributária, a reforma política, a reforma trabalhista, enfim, as reformas que o país necessita. E precisa ser, no início, no 1º ano de governo, aproveitando a força política dela, a maioria na Câmara Federal, a maioria no Senado Federal. Eu cumprimento Vossa Excelência pelo pronunciamento e acho que a Assembleia Legislativa precisa debater temas importantes como esse que Vossa Excelência levanta na tarde de hoje. Muito obrigado. Agradeço a parte de Vossa Excelência, sempre oportuno, e gostaria de argumentar que a sociedade brasileira, através das suas caixas de ressonâncias, no caso, as casas legislativas, as assembleias legislativas, as câmaras municipais, os clubes de diretores lojistas, o sindicato dos lojistas, empresários, comerciários, trabalhadores, precisam se movimentar. O Brasil de hoje, ele precisa de uma plataforma jurídica, uma plataforma que garanta ao Poder Executivo e ao povo as condições de ter uma gestão pública ágil, eficiente, sem onerar a população. E, nesse aspecto, é importante ressaltar que, nas taxas de crescimento que o Brasil está passando, em breve, nós teremos um gargalo na nossa infraestrutura das rodovias, da distribuição de energia elétrica, e que o Brasil faz tudo para superar essas dificuldades. E as reformas que serão uma plataforma jurídica que dará à próxima presidente, mulher brasileira, Dilma Rousseff, todas as condições para enfrentar essas dificuldades. E, nesse aspecto, a Casa Legislativa maior do Estado, a Assembleia Legislativa, as câmaras municipais de todo o Brasil, se abrir esse debate, nós teremos condições de sensibilizar o Congresso Nacional. O Congresso Nacional, ele tem uma formação baseada nos grupos que representam, grupos de sindicatos, grupos de empresários, grupos de fazendeiros, grupos de oligárquicas, grupos de esquerda, de direita, de centro. E esses grupos, eles só agem se for sensibilizados. E nós esperamos que esse debate flua no Brasil. Quisera que em 1964, o presidente João Goulart tivesse implantado as reformas, e ele não conseguiu. Vivemos um período longo de ditadura militar.
Posteriormente, na nova República, nós não conseguimos implementar as reformas estruturais que o país precisava. Tivemos 8 anos de governo FHC, 8 anos de governo do presidente Lula, e agora temos uma presidente técnica, uma presidente que venceu todos os preconceitos colocados contra uma mulher desquitada, uma mulher técnica, política, que vem de uma estrutura totalmente adversa, de uma campanha que fizeram tudo para demonizar a sua imagem, mas ela venceu. Venceu o preconceito de ser mulher, venceu o preconceito de ser de esquerda, venceu o preconceito de ser a candidata do presidente da República. E foi eleita por uma esmagadora maioria de votos, mais de 50% dos votos. As condições estruturais e políticas estão sendo colocadas. Agora, é importante que nós consigamos transferir para essa mulher presidente, Dilma, as condições políticas para que ela faça um bom governo, que eu tenho certeza que ficará na marca do povo brasileiro. O país que bate na porta dos países ricos, que bate na porta dos países de primeiro mundo e diz: chegamos para ficar, porque já somos a 7ª economia e seremos a 5ª economia daqui a 4 anos. Nesse sentido, a expectativa é muito grande. E como líder da bancada do Partido dos Trabalhadores aqui nessa casa, faço nesse momento o desejo de total sucesso à nossa presidente Dilma Rousseff. Assim como ela venceu o processo de demonização, assim como ela venceu todos os preconceitos, ela irá romper todas as barreiras políticas e fazer desse país um país realmente grande, a 5ª economia do mundo, com infraestrutura, distribuição de renda e desenvolvimento social.